Muito boa noite, sejam todos bem-vindos a essa aula. Pessoal, antes de mais nada, eu preciso esclarecer para vocês que o tema, né, o nome das nossas aulas referente ao uso campeão extrajudicial, provimentos e tudo, ele vai mudar. Isso porque nós tivemos uma recente alteração normativa, que foi a revogação do provimento 65 do CNJ. Né? E isso causa o quê? Alterou algum procedimento no uso campeão? Definitivamente não. Tá? Não alterou nada. O que o CNJ fez foi concentrar, né, na verdade, unir vários outros procedimentos no que tange a cartórios em um código nacional da Corregedoria Nacional de Justiça do Foro Extrajudicial. Então foi unido aí, então, foi criado então esse código nacional que vai abarcar também os mesmos artigos que constavam no provimento 65 do CNJ. Tá? Só que diferente do provimento 65, que era especificamente para uso campeão, agora nós temos um provimento que vai tratar de várias outras questões referente ao extrajudicial, só que em um provimento só. Tá? Então, assim, foram revogados diversos provimentos, depois vocês dão uma olhadinha lá, esse código ele foi instituído pelo provimento 149 de 2023. Tá? Foi publicado no Diário Oficial ontem, dia 4, e já está valendo aí tudo, tá? Então só preciso esclarecer para vocês que o tema da nossa aula aí vai mudar um pouco, porque a gente não vai mais caminhar pelo provimento 65, porque de fato ele foi revogado, só que agora a gente vai caminhar por esse provimento 149 de 2023 do CNJ, tá bom? Ah, Lucas, alterou algum procedimento? Os artigos são os mesmos, pessoal? É idêntico, tá? A literalidade daquele provimento foi só compilado dentro desse provimento 149. Tá? Para minha sorte, né? Porque se tivesse alterado o provimento inteiro, os procedimentos completos, nossa, eu teria que me debruçar antes de ensinar alguma questão aqui para vocês, tá bom? Então, assim, lá hoje nós eu fiquei responsável para falar, era do artigo 10 ao 13º, só que nós iremos falar aqui do 493, deixa eu só pegar aqui no provimento. Se eu não me engano é isso, que a gente vai falar um pouco da ata notarial. Deixa eu ver aqui. É 400 e... Então, assim, podem ficar tranquilos que não houve nenhuma alteração assim tão significativa. Só mudou mesmo o provimento. Tá? A gente vai seguir os artigos normalmente. É a literalidade, tá bom? Então, sem mais problemas aí. Só me localizar aqui, pessoal, porque eu ainda estou um pouco perdido, porque antes eu estava com os artigos todos na cabeça, né? E aí agora alterou. Então, hoje nós falaremos do artigo 10 ao 13º, só que é o mesmo artigo, tá? Depois vocês deem uma olhada lá, provimento 149 de 2023. Hoje nós falaremos do artigo 407 ao 409, tá bom? Que era o mesmo do artigo 10 ao 13º. Ok? Dita essa introdução aí, só para aterrissar em vocês que quando vocês forem fundamentar a petição inicial de vocês no referente ao uso campeão extrajudicial, forem conversar com o oficial de registro, não mais fundamentem no provimento 65, porque ele está revogado, tá? Ah, vai alterar alguma coisa? Eu vou levar algum prejuízo se eu fundamentar no 65? Não, porque de fato não houve alteração de conteúdo desse provimento, né? A literalidade é a mesma, só se alterou o provimento. Só que, claro, você como uma pessoa que está atenta à alteração legislativa, ou você que acompanha as lives e as aulas que eu dou aqui, você tem a notícia recente aí e você tem que se atualizar, né? Inclusive, para quem quer investir mais na carreira aí da advocacia no extrajudicial, você precisa conhecer esse código nacional aí do extrajudicial, tá? Que é o provimento 149 de 2023. Vocês vão ver muito eu falar desse provimento agora, porque o CNJ concentrou diversas situações nesse provimento. Então, questões referentes a divórcio, alteração de nome, uso campeão extrajudicial, tudo vai estar concentrado nesse provimento. Então, vocês vão ver eu falar muito desse provimento. Beleza? Pessoal, sem mais delongas, então, dando sequência às nossas aulas com temas definidos, né? Para a gente conversar aí sobre o uso campeão extrajudicial.
Hoje nós falaremos aí do artigo 407 ao 409 do provimento 149 de 2023 do CNJ. Lembrando que a gente está falando sobre o uso campeão extrajudicial do artigo do início ao fim referente ao que ao CNJ traz para nós aí referente ao uso campeão. Ok? Então vamos lá. O artigo 407 diz assim: se a planta não estiver assinada pelos titulares de direitos Se a planta não estiver assinada pelos titulares de direitos registrados ou averbados na matrícula do imóvel usucapiendo ou na matrícula dos imóveis confinantes ou ocupantes a qualquer título e não for apresentado documento autônomo de anuência expressa, eles serão notificados pelo oficial de registro de imóveis ou por intermédio do oficial de registro de títulos e documentos para que manifestem consentimento no prazo de 15 dias, considerando-se sua inércia como concordância. Pessoal, é um artigo longo, é um artigo que precisa de ser estudado de forma pausada para a gente entender o que ele está querendo dizer aqui, tá? Isso aqui a gente está falando da planta e memorial descritivo. E ele traz uma hipótese, ele traz até uma negativa. A gente percebe que o objetivo de quem editou esse código, de quem participou da feitura desse código, ele prevê que a regra, eu extraio isso, a regra deveria ser que toda planta e memorial descritivo, referente ao uso campeão extrajudicial, ele já esteja com a assinatura dos titulares de direitos registrados ou averbados na matrícula do imóvel usucapiendo, tá? Então ele já traz um artigo com a negativa, falando o seguinte: se não tiver assinado, isso vai acontecer. Que é o quê? Você precisar de um documento autônomo, tá? Ou ainda, se mesmo assim não for apresentado nada, essas pessoas elas serão notificadas pelo cartório de registro de imóveis, tá bom? Então, assim, o que eu recomendo aos meus alunos? Sempre, quando for possível, é claro, colha a assinatura desses titulares de direitos, que esteja na matrícula do imóvel, ou ocupantes a qualquer título dos confinantes também, para que o oficial de registro ele não tenha que notificar essas pessoas para estarem manifestando o seu consentimento ou não. Ah, Lucas, mas é obrigatório ter a concordância desse pessoal? É o que a norma traz para a gente, tá? Não tem como a gente fugir disso. Então, se a planta não tiver assinada pelos titulares de direitos registrados ou averbados, ele traz aqui para nós que podem ser direitos que cabem em registro ou averbação, tá? Nós estamos falando aqui de um eventual usufruto. Nós estamos falando aqui de uma eventual averbação que constitua direitos a alguém ali naquela matrícula. Tá? Isso é claro que a gente está num cenário no qual o imóvel, objeto da usucapião, ele contém a matrícula ou transcrição. Tá? E outra coisa, entenda matrícula, aqui no provimento ele fala para matrícula, mas também a gente interpreta como transcrição. Tá? Porque é um folio real, de fato é um documento ali, né, que prevê a propriedade de alguém. Se há como você demonstrar aquela titularidade daqueles direitos, a gente tem que interpretar essa nomenclatura matrícula também extensiva à transcrição, quando o provimento fala disso. Tá? E também, veja bem, sobre os confinantes também. Tá? A gente está falando aqui de titulares de direitos e também confinantes, que são ocupantes a qualquer título. Quando o provimento fala para nós ocupantes a qualquer título, ele não está querendo dizer que é o proprietário do imóvel ao lado. Porque os confrontantes eles também têm que manifestar seu consentimento, né? Para que a pessoa, para que o oficial identifique se aquilo ali não trata-se de uma burla, para saber se a pessoa realmente de fato morou no imóvel. Então ele não está querendo dizer que é o proprietário. Pode ser um ocupante a qualquer título. O que é qualquer título? De fato, é um locador, é um arrendatário, é uma pessoa que está morando de comodato, entendeu? É qualquer título que a pessoa tenha. Não precisa ser o proprietário, tá? Então, às vezes na matrícula do imóvel confinante, contém o João, só que quem mora lá é a Maria, de aluguel. Quem que deve assinar? Serve a Maria, não precisa ser o João. Às vezes é mais complicado você procurar quem que é o proprietário, às vezes o proprietário mora em outra cidade. Tá? Basta que você solicite mesmo a assinatura daquela pessoa que está lá a qualquer título. Tá? E aí o próprio provimento te dá uma dica. Ele fala o seguinte: se você não assinar
Se essas pessoas não assinarem a planta, não assinarem o memorial descritivo, não tem problema. Você pode fazer um documento autônomo com anuência expressa. Eu geralmente utilizo dessa modalidade. Porque em alguns casos, pessoal, já fica até uma dica para vocês, o acolhimento dessa manifestação é um pouco complicado. As pessoas elas não entendem do que se trata e se fecham, né? Elas acham que estão sendo prejudicadas se assinar algum documento. Então, que é um documento formal no cartório. Então, até acontecer esse documento, que é a planta, o memorial descritivo, eu faço uma declaração expressa. Eu tenho um modelo no que eu uso no meu escritório, do qual quando a gente está numa situação em que precisa dessa manifestação de vontade dos confrontantes, né, ou de algum titular de direito na matrícula, nós formalizamos aí esse documento autônomo, coloca o nome da pessoa, declara que ela está ciente ali do procedimento do campeão e nada se opõe, tá? Eu coloco isso, reconhece a firma da pessoa, tá? E junta no procedimento. Acabou, a manifestação de vontade dela já foi feita. Se você for esperar a ata notarial sair, se você for esperar a planta e memorial descritivo sair, isso pode dar problema. Fora que a planta e memorial descritivo é um documento formal ali, e você não vai ficar saindo com esse documento. Os engenheiros que prestam serviço para nós, eles fazem inclusive essa planta de forma digital, né? Aí eu que peço para eles imprimirem, caso a gente vá acolher a assinatura de alguém, mas fica chato. É melhor você mesmo no seu escritório fazer um documento autônomo, colher a assinatura de todo mundo, inclusive já pega uma dica aqui para facilitar aí até expandir a sua regularização. No momento que você for conversar com essas pessoas para colherem a manifestação de vontades delas, rapidamente explique as vantagens da regularização de imóveis, porque as chances são que o imóvel dessa pessoa, desses confrontantes, também estejam irregular. Isso é claro, em se tratando de loteamento, tá? No qual a gente tem aí confrontante esquerdo, direito e fundo, né? Porque se for num edifício, num prédio, isso já não comporta, já não dá para usar dessa estratégia, né? Mas é uma dica que fica para você aí. Para quando você colher essa manifestação de vontade, explicar, é claro, para a pessoa que aquilo ali não vai prejudicar ela, que aquilo ali não vai causar nenhum problema para ela, de fato vai ajudar o seu cliente, só para ela manifestar que conhece aquela pessoa, sabe que ela morou ali e nada se opõe àquele procedimento, ok? Daí você pode estar fechando mais contratos de honorários aí, explicando para as pessoas tudo aquilo e todas as vantagens, tá bom? E aí o provimento ele é muito gentil, é muito claro isso aqui, mas é bom a gente conversar, explicar de forma paulatina aí, para que a gente identifique o que ele está querendo dizer. Se mesmo assim você não apresentar essa declaração autônoma, seja porque não lembrou, ou seja porque não tem como, porque em alguns casos não é possível, né, isso acontecer. Às vezes as pessoas não querem dar essa manifestação, elas têm medo, elas não querem assinar nenhum documento. O que o provimento fala para nós? Que essas pessoas, tanto os titulares de direitos registrados ou averbados na matrícula do imóvel ou dos imóveis confrontantes, eles serão notificados pelo oficial de registro de imóveis ou por intermédio do RTD, que a gente chama, né, que é o oficial de registro de títulos e documentos, para que manifestem seu consentimento no prazo de 15 dias, considerando-se a sua inércia como concordância. Então, se você não fizer nada e apresentar os endereços, é claro, isso você precisa fazer. Referente a essa questão dos titulares de direitos registrados ou averbados na matrícula, o oficial de registro de imóveis ele vai intimar essas pessoas para que elas manifestem o seu consentimento e falam, eu concordo com o procedimento, tá tudo certo, nada me oponho, ou se passar os 15 dias, vai considerar a sua inércia como concordância. E daí o procedimento vai pular essa fase, porque ela já foi completa aí, e vai continuar normalmente. Beleza, pessoal? Até aqui eu acho que foi bem claro aí esse artigo 407. A gente pode passar para os parágrafos, porque são 10 parágrafos, tá bom? Então o CAPT está tudo ok. Se tiverem alguma dúvida referente a isso, podem comentar aqui no YouTube ou no Instagram, a gente vai conversando sobre isso. E eu vou falar agora sobre os parágrafos. Vamos lá. Parágrafo 1º. A notificação poderá ser feita pessoalmente pelo oficial de registro de imóveis ou por escrevente habilitado, se a parte notificanda comparecer em cartório. Tá? Isso aqui é só autoexplicativo, não tem mais explicações a serem feitas aí. É só para vocês entenderem os procedimentos que irão acontecer
no decorrer dessa notificação, tá bom? Normalmente, os cartórios delegam essa intimação para o pessoal do RTD, que já está acostumado a fazer as intimações da alienação fiduciária, então eles têm toda a expertise e também todo o aparato aí, né, estrutural para fazer de forma eficiente essas notificações, tá bom? Já tem pessoas para isso, né, pessoas que estão acostumadas a fazerem essas notificações, então é isso que acontece. E é claro, a parte também, quando ela recebe essa notificação, quando a gente envia para ela, né, essa notificação, ela pode comparecer pessoalmente no cartório e certificar que ela ou concorda ou discorda, tá? Só um parênteses aqui, pessoal. É claro que eu vou falar isso mais na frente, mas se caso ela discorde, haverá duas situações. Haverão duas situações. Se ela discordar e apresentar uma impugnação, essa impugnação ela não pode ser descabida. O que é uma impugnação descabida? A pessoa alega uma situação que nada tem a ver com o procedimento que está acontecendo. Ela alega uma coisa somente para prejudicar aquele requerente. Isso vai ser desconsiderado pelo oficial de registro e o procedimento vai seguir normalmente. Isso é claro para evitar que vizinhos que querem causar tumulto ao requerente, ao seu cliente, isso acaba desestimulando eles para que não façam isso, porque isso de fato não vai colar, tá? Então, se houver uma impugnação sem fundamento, que a gente chama de infundada, ela vai ser afastada pelo oficial de registro e não vai seguir aquele procedimento, não vai seguir aquela impugnação. Agora, se a impugnação ela tiver fundamento, né, quando tiver elementos ali que o oficial identifique e precisa investigar mais aquele caso, esse procedimento ele pode se encerrar e a sua resolução pode ser somente na via judicial. Isso é claro, tudo passando pelo crivo do oficial de registro de imóveis. Ele vai analisar caso a caso e vai identificar se aquela se trata de uma impugnação fundamentada ou uma impugnação infundada. Tá bom? Nesse mesmo contexto, eu peço que vocês olhem o Código de Normas do Procedimento e Código de Normas e Procedimentos do Foro Extrajudicial do seu estado, porque eu já percebi que tem divergências de um estado para outro, tá? Então aqui em Goiás é de um jeito, em São Paulo é de outro. Na verdade, em São Paulo e Goiás é quase a mesma coisa. Mas eu já vi que em alguns estados, Rio de Janeiro, no Pará, tem várias situações divergentes aí que você precisa ficar atento e realmente ver se é do jeito que eu falei, porque isso aqui é a regra geral. Rio Grande do Sul aplica isso, Goiás aplica isso, São Paulo aplica isso. Só que se você estiver me assistindo de alguma outra região, que não é essas que eu acabei de citar, pode ser que o procedimento seja outro. Ok? Só para a gente não haver divergências aí nos entendimentos. Ok? Fecha o parênteses então, voltando à questão dos parágrafos. A gente encerrou aí a parte do primeiro parágrafo. Agora a gente vai para o segundo parágrafo. E diz assim: se o notificando residir em outra comarca ou circunscrição, a notificação deverá ser realizada pelo oficial de registro de títulos e documentos da outra comarca ou circunscrição, adiantando o requerente às despesas. Então, se eventualmente algum desses titulares de direitos registrados ou verbados à matrícula do imóvel residir em outra comarca, quem vai fazer essas notificações vai ser o RTD da localidade, tá? E daí quem vai adiantar as despesas é o requerente aí para que sejam efetuadas, ok? Isso, por que ele está falando isso, pessoal? Porque pode ser que os emolumentos sejam diferentes e a gente vai ter que investigar para pesquisar. Por exemplo, e se a pessoa morar em outro estado? E aí? Como é que vai fazer? A tabela de emolumentos ela é definida pelo Poder Público Estadual. Então, se for em outro estado, vai ser outra tabela de emolumentos. A gente vai ter que falar com o cartório de registro do RTD, né, de outra localidade. Então, a gente vai adiantar as despesas e essas notificações serão feitas. Ok? Parágrafo 3º. A notificação poderá ser realizada por carta com aviso de recebimento, devendo vir acompanhada de cópia do requerimento inicial, da ata notarial, bem como da cópia da planta e memorial descritivo e dos demais documentos que a instruíram. Isso aqui é uma orientação que provavelmente traz para nós que essa notificação ela pode ser por AR, tá? Claro que devendo vir acompanhada do requerimento da ata notarial. Por que disso? Porque a pessoa que vai ser notificada, qual que é o grande objetivo disso aqui? A pessoa que está sendo notificada,
ela precisa tomar conhecimento do que está acontecendo naquela usucapião. Qual que é o imóvel, quem que é o requerente, o porquê que está sendo pedido. E essas informações constam no requerimento, na ata notarial e na planta e memorial descritivo. Que a pessoa vai conseguir localizar e identificar que tipo de usucapião é aquela e quem que está requerendo. Ok? E aqui só faz uma orientação do que deve conter. E assim, lembrando que esse provimento que orienta nós aí sobre a usucapião extrajudicial, ele traz normativas, igual eu falei aqui no início das nossas aulas, ele traz normativas para o advogado, para o oficial de registro de imóveis, para o oficial de registro de títulos e documentos, para o tabelião de notas, para o engenheiro que vai fazer a planta e memorial descritivo. Então, assim, ele traz normativas para orientar todo mundo, né? Qualquer dúvida, imprecisão, incerteza sobre o procedimento, é aqui que a gente vai encontrar a resposta, tá? Então é isso. Parágrafo 4º. Se os notificandos forem casados ou conviverem em união estável, também serão notificados em ato separado os seus respectivos cônjuges e companheiros, tá? Então, mais uma vez, é um parágrafo autoexplicativo, só para dizer que essas notificações devem constar também do cônjuge ou do companheiro. E é claro, se eles estiverem sendo casados ou união estável no regime da separação total, não haverá necessidade, ok? Só para explicar, porque de fato não há, a gente sabe que há diversas permissivas aí quanto à adoção desse regime, né? Não há participação nesse sentido. Desde que não tenha nada envolvendo a pessoa, porque mesmo que seja casado na separação total, pode ser que a pessoa contenha direitos no imóvel, tá? Então é bom destacar isso aqui. Se o notificando tiver direitos envolvendo o imóvel e seu cônjuge também, é preciso observar se não há direitos envolvendo os dois, porque se estiver envolvendo uma pessoa, e só porque ela é casada no regime da separação total, não quer dizer que obrigatoriamente teria que ter aquela notificação ali, tá? Mas se envolver direitos dos dois, tanto dos companheiros quanto dos respectivos cônjuges, aí sim vai ter que notificar todo mundo, ok? Parágrafo 5º. Deverá constar expressamente na notificação a informação de que o transcurso do prazo previsto no CAPT, sem a manifestação do titular do direito sobre o imóvel, consistirá em anuência do pedido de reconhecimento extrajudicial do usucapião do bem imóvel. O que ele quer dizer aqui? Ele quer, na verdade, isso aqui é uma orientação para o próprio pessoal do RTD, que tem que constar que se a pessoa não manifestar naquele pedido, ela vai constar, ela está anuindo com aquele procedimento. Tem que ter essa advertência, tá? Para que a pessoa depois não alegue o seguinte: mas eu não sabia que isso faria a pessoa usucapião imóvel. Não, é preciso que o pessoal do cartório de imóveis ou do RTD faça constar que se passar o prazo de 15 dias e a pessoa não impugnar, ela está manifestando o consentimento naquele pedido de usucapião. Ok? Parágrafo 6º. Se a planta não estiver assinada por algum confrontante, este será notificado pelo oficial de registro de imóveis mediante carta com aviso de recebimento para manifestar-se no prazo de 15 dias, aplicando no que couber o 213 lá da Lei de Registros Públicos. Na verdade, isso aqui basicamente é o que já consta lá no CAPT, que é essencialmente a notificação dos confrontantes. Então, o próprio provimento, pessoal, já traz para nós aí uma orientação que os confrontantes eles devem assinar a planta e memorial descritivo. Tá? Isso aqui é, em último caso, só quando eles realmente não querem manifestar ou estão com medo, que você não deve colher essa assinatura dele. Já facilita demais. Tá? E aí o provimento traz para nós que caso eles não sejam notificados, caso eles não assinem a planta e memorial descritivo, eles serão notificados aí pelo RI ou pelo RTD no prazo de 15 dias, aplicando as mesmas regras, né? Que é o quê? Se eles não anuírem com o procedimento, se eles não manifestarem a sua concordância, eles estão dando a sua anuência. E é claro que eles também podem impugnar o procedimento, caso seja do interesse e eles tenham direito se envolvendo ali. Beleza? Parágrafo 7º. O consentimento expresso poderá ser manifestado pelos confrontantes e titulares de direitos reais a qualquer momento, por documento particular com firma reconhecida ou por instrumento público, sendo prescindível a assistência de advogado ou defensor público.
Então isso aqui, novamente, já é autoexplicativo, mas se ele está dizendo para nós que essa manifestação pode se dar para um documento autônomo ou documento particular, e ele fala que não há necessidade de assistência de advogado nem defensor público. A pessoa que manifestar essa sua anuência pode ser numa folha de papel, declarando que conhece o requerente, nada se opõe àquele pedido do escapião e está concordando com o procedimento. Apenas isso. Tá? Essa aqui é a orientação que você deve fazer para os confrontantes aí quando se deparar com a situação de colherem a sua manifestação. Ok? Parágrafo 8º. A concordância poderá ser manifestada ao escrevente encarregado da intimação mediante assinatura de certidão específica de concordância lavrada no ato pelo preposto. Isso aqui é a orientação para o cartório de notas, pelo RTD, que vai levar essa notificação para a pessoa lá na casa dela e vai colher assinatura mediante uma certidão. Tá? Orientações ao cartório, nada a ver com advogado, mas só para a gente entender como que é o procedimento aí. Então, o preposto cartório vai lá na pessoa, notifica ela, faz a certidão específica aí que a pessoa está concordando com aquele procedimento, né? Essa carta de anuência vai ser juntada ao procedimento de usucapião e está tudo certo. A pessoa é tida como notificada, passou ali 15 dias, já pode ter a sua concordância tácita, ok? Que o procedimento vai seguir normalmente. Parágrafo 9º. Tratando-se de pessoa jurídica, a notificação deverá ser entregue à pessoa com poderes de representação legal. Isso aqui pode causar um pouco de divergência, porque essa representação legal ela tem que ser comprovada. Tá? E é comprovada onde? Atos constitutivos da empresa, demonstrando quem tem poderes legal ali para representar essa PJ. Tá? Em poucos casos isso que acontece, porque dificilmente uma empresa ela vai deixar seu imóvel aí haver navios e não vai tomar nenhuma providência para vender aquele imóvel ou dar alguma finalidade útil para ele. Só que o provimento, se colocou aqui é porque em algum caso vai acontecer, ou pode acontecer, né? Eu nunca me deparei com uma situação dessa, mas se tratando de PJ que esteja na matrícula do imóvel, usucapiando, veja bem, tem alguns requisitos, pessoal, não é qualquer imóvel não. Se o imóvel tem matrícula, lá na matrícula tem direitos envolvendo uma empresa. Então, quem tem que receber essas notificações é a pessoa que está com poder de representação legal. Agora, se forem confrontantes empresa, aí é mais fácil. Se a empresa estiver ativa, é fácil ter acesso a quem é o representante legal e tudo mais. Agora, o grande problema é quando a empresa está baixada, né? Se a empresa estiver baixada, aí você vai ter um probleminha aí. Mas, em se tratando de PJ que esteja ativa, é tranquilo. Tá bom? Parágrafo 10º. Se o imóvel usucapiando for matriculado com descrição precisa e houver perfeita identidade entre a descrição tabular e a área objeto do requerimento da usucapião extrajudicial, fica dispensada a intimação dos confrontantes do imóvel, devendo o registro da aquisição originária ser realizado na matrícula existente. Isso aqui é uma permissiva muito interessante que o provimento traz para nós, que se o seu cliente tiver uma matrícula, né, o imóvel usucapiendo tiver matrícula e a área usucapiendo for a que tiver constante na matrícula, não será necessário você fazer a planta e memorial descritivo. Isso aqui facilita porque você vai ganhar tempo aí e o seu cliente não vai precisar pagar mais essa despesa aí referente ao engenheiro, tá? Então, se for 10 centímetros a mais, 10 centímetros não, né? Vamos falar de metros aí. Se tiver 10 metros a mais ou 10 metros a menos, aí já não vai dar. Tá? Tem que estar perfeita. A metragem tem que ser exatamente igual. Se for a metragem maior ou menor, não vai ter, porque a gente vai ter que identificar aquele imóvel. Tá? Eu me deparei com uma situação dessa, numa advogada que estava fazendo uma mentoria comigo, e a situação lá era o seguinte: o cliente dele estava usucapiando no imóvel, que tem matrícula, tá tudo bonitinho, tudo certo. Só que ele exercia a posse no imóvel ao lado, né? E esse imóvel não tem matrícula, porém ele está desconfiando que trata-se de uma área pública. Já é outro problema também. Mas vamos tirar a questão da área pública da jogada só para me explicar. Então o cliente dele exerce a posse nesse imóvel que está matriculado e num pedacinho de terra que fica ao fundo da casa dele. E aí? Tem matrícula, está individualizado. Só que ele está querendo usucapiar tudo.
Então ele vai ter que fazer uma planta e memorial descritivo para delimitar a área que está sendo usucapida. Então ele não vai poder usar a permissiva do parágrafo 10 aí, tá? Então, somente vai dispensar a planta e memorial descritivo se a área objeto de uso capião foi exatamente a que consta na matrícula. Beleza? Então vamos lá. Encerramos aqui todos os 10 parágrafos do artigo 407 do provimento 149 de 2023. Preciso acostumar a falar esse provimento porque, como ele é recente, eu ainda vou escapar aqui e falar do 65, certeza. Então vamos lá. Artigo 408. Infrutíferas as notificações mencionadas neste capítulo, que a gente está falando aí de notificações dos proprietários tabulares, confrontantes e tudo. E estando notificando em lugar incerto, não sabido ou inacessível, o oficial de registro de imóveis certificará o ocorrido e promoverá a notificação por edital, publicado por 2 vezes, em jornal local de grande circulação, pelo prazo de 15 dias cada um, interpretando o silêncio do notificando como concordância. Isso aqui é a famosa notificação por edital. Aqui na uso capião extrajudicial nós não temos a citação por edital. Nós temos a notificação. Os efeitos basicamente são os mesmos, só que a nomenclatura é diferente. Tá? É notificação e não citação. Isso é claro para deixar a sua petição inicial aí mais coerente e de acordo com o que o provimento estabelece para nós. Ok? Então, veja bem, se você fazer as tentativas de notificações aí, conforme o provimento orientou, conforme a gente já leu aqui vários artigos e comentou, e mesmo assim você não está conseguindo achar essa pessoa, foram todas infrutíferas, você vai precisar fazer a notificação por edital. Tá? Só que para você conseguir que o oficial de registro de imóveis defira o pedido de notificação por edital, você precisa comprovar que houve a tentativa, você precisa comprovar que está realmente dificultoso para localizar essas pessoas, e aí sim ele vai dar um despacho ou uma decisão, dependendo do caso, e definir que você pode promover essas notificações. Lembrando que isso não é automático, tá? Não basta, ou seja, se você fizer as notificações conforme prevê o provimento, notificação por AR e tudo, e o cartório de RTD indo lá na casa da pessoa e tal, tudo isso precisa ser comprovado, tá? Não basta você achar que se for negativa as respostas do RTD ou do AR, automaticamente você já pode publicar edital, não é assim. Você precisa pedir o oficial de registro de imóveis, realmente fazer um pedido aí, para que ele defira e você possa realizar essas publicações por 2 vezes, né? Padrão, aquela notificação padrão por edital, publicar em jornal de grande circulação e para que seja dado seguimento ao pedido do campeão, ok? Isso aqui é um requisito obrigatório. Caso as pessoas não sejam encontradas, isso aqui vai acontecer, que é a notificação por edital. Beleza? O parágrafo único do 408 fala para a gente o seguinte: a notificação por edital poderá ser publicada em meio eletrônico, desde que o procedimento esteja regulamentado pelo tribunal. Aqui no Tribunal de Goiás, nós não temos essa regulamentação ainda. Mas caso você esteja me assistindo de um estado que tenha essa regulamentação, você vai poder seguir as orientações aí do seu tribunal para poder fazer essa notificação por edital de forma digital. Ok? Último artigo de hoje, então, artigo 409. Na hipótese de algum titular de direito real ou de outros direitos registrados na matrícula do imóvel escapiendo e na matrícula do imóvel confinante ter falecido, poderão assinar a planta e memorial descritivo os herdeiros legais, desde que apresentem escritura pública declaratória de únicos herdeiros com nomeação de inventariante. Isso aqui é polêmico, tá? Só que a gente precisa entender o que o artigo está querendo dizer. Parece polêmico, mas não é. Vamos lá. Isso aqui a gente está diante de uma situação que algum titular de direito real, vamos falar desse direito real primeiro. Alguma pessoa tem uma promessa de compra e venda registrada na matrícula, ok? Teoricamente ele teria direito ali, só que quem está uso capião no imóvel é seu cliente, ele nada tem a ver com aquela promessa de compra e venda. Ele simplesmente comprou do titular de direito, registrado na matrícula, sem ser essa promessa, e esse promitente comprador faleceu, mas ele está na matrícula. E você conhece quem são os herdeiros deles, tá? E ele está falando exatamente isso, que você pode solicitar essa anuência
desses herdeiros legais, tá? Dessa pessoa que faleceu. Só que você tem que apresentar uma escritura pública declaratória dos únicos herdeiros ali, quem são os herdeiros existentes, e com nomeação de inventariante. Tá? O que o provimento fala para nós aqui? Ah, mas se tiver propriedade, isso seria inventariado, correto? Corretamente. Exatamente. Se fosse propriedade a ser inventariada, ele não estaria falando para a gente colher essa assinatura desses herdeiros. Aqui a gente está falando de um direito real, de algum direito de registrado ou verbado na matrícula, que não comporta alguma outra regularização. Só que a gente precisa regularizar isso porque o seu cliente está querendo usufruir aquele imóvel. Tá? Só que ele precisa apresentar essa escritura pública de único herdeiro, que nomeação de inventariante. Ou seja, o inventário vai ser realizado ou foi realizado e aquele direito real ali, aquele bem, ele não foi inventariado. Ou seja, ele vai dar anuência, todos os herdeiros anuindo com o procedimento e o seu cliente vai poder regularizar o imóvel normalmente. Ok? Certo até aqui, pessoal? Então estamos encerrando mais uma aula aí sobre o provimento 149, né, de 2023 do CNJ. Tenho que acostumar a falar essa nomenclatura aí, porque o provimento 65 foi revogado, né? E pessoal, nosso encontro aqui está marcado então quinta-feira, tá? Vou tentar fazer as aulas um pouco mais cedo, acho que vai ficar melhor para mim. E vamos ver como é que vai ser aí a dinâmica, mas salvo outras informações que eu passo para vocês aí, vai ser quinta-feira, 7h30. Tá igual hoje, um pouco mais cedo para a gente encerrar aí antes das 8 e pouquinho. Então, quinta-feira vai ser o 360 da regularização de imóveis. Se você tiver alguma pergunta para mim, quiser contar um caso prático aí seu na advocacia, quinta-feira te espero aqui para a gente conversar sobre isso, tá bom? E na próxima terça-feira, né, encontro marcado aí com a nossa aula, para finalizar essa parte da usucapião extrajudicial do provimento 149, a gente vai falar sobre a sequência dos artigos aí, tá? Eu nem sei, tá anotado aqui, mas é isso aí, tá bom? Muito obrigado pela sua audiência até aqui. Se tiverem alguma dúvida aí referente ao usucapião extrajudicial, comentem aqui embaixo, vamos conversar, deixa eu te ajudar aí. Acredito que eu posso fazer isso, tá bom? Obrigado pela audiência, um abraço, até a próxima.